Fala pessoal, no podcast de hoje discutiremos um tema sensível e que toca muito profundamente a vida de muitos homossexuais. Trata-se da velhice e de todos os problemas que dela decorrem. Os idosos LGBTs enfrentam problemas particulares como uma solidão acentuada. E, em função disso, este é um assunto que gera muita angústia em muita gente. E é para tentar diluir esta paura que trouxe este programa. Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Um dos temas que angustia de forma muito profunda os homossexuais é a entrada na terceira idade. Não só porque eles passam a ser bastante descartáveis no mundo de parcerias sexuais e afetivas, como também porque a maioria deles não teve filhos, o que quase sempre resulta numa vida de solidão e angústia. Isso é bastante verdadeiro, mas existe aí um outro lado nessa questão que eu gostaria de dividir com vocês para que possamos analisar essa situação por outro aspecto. Isso porque, quando estamos imersos num problema, ele nos envolve tanto que quase não conseguimos sair para ver de fora e com mais clareza. E, para tal, é preciso ver um pouco a vida dos heterossexuais. Em primeiro lugar, com relação ao casamento, tudo é muito relativo. Numa vida com o peso de anos de casados e dos desgastes naturais da relação, não são muito frequentes casais de idosos que mantêm a chama do companheirismo e da amizade. Em muitos casos, eles se suportam, principalmente para mulheres que tiveram que aguentar muitas coisas de seus maridos. Porém, é inegável que, na velhice, eles se ajudam em certa medida. Mas aí, dificilmente um casal morre ao mesmo tempo. O que é mais comum é que um morra e o outro fique sozinho por vários anos até ele próprio morrer. Logo, ser casado ajuda, mas também não impede que surjam problemas de solidão. E com relação aos filhos, até um tempo atrás o mundo era predominantemente agrário. As famílias eram numerosas e todo ou quase todos moravam ou na mesma casa ou pertinho um do outro. Acontece que esse mundo antigo é cada vez mais distante para um considerável número de pessoas. Filhos, por exemplo, são cada vez mais caros. E as pessoas estão tendendo a ter menos crianças por questões econômicas. Logo, aquele bando de adultos que iria te ajudar na velhice já não é realidade para um sem número de pessoas. Tanto é que muitos heterossexuais estão optando por não terem filhos ou não terem nenhum. Isso ou porque não querem, mas em muitos casos é porque não podem mesmo. Mas mesmo quem tem muitos filhos, a vida é incerta demais. Eu já conheci vários idosos que tiveram 3 ou mais filhos, e muitos deles arrumaram emprego em outro país, em outro estado ou em um bairro mais distante, de modo que a convivência não é tão fácil por questões de deslocamento. Já outros, os filhos morreram, e tantos outros idosos não se dão com seus filhos. E mesmo aqueles velhos que se dão bem com seus filhos e eles até moram perto, às vezes é muito difícil o convívio, porque os filhos têm as famílias deles, os próprios filhos e as suas vidas. E é muito difícil cuidar das crianças e dos pais ao mesmo tempo. Tanto é que os asilos estão cheios de idosos com filhos e netos. E nessa questão das crianças, eu vou lhes contar uma outra coisa. Um dos maiores pesadelos de quem tem filhos é ter que precisar fazer eles de enfermeiros em caso de ficarmos idosos incapacitados. Filhos não foram criados para isso. Não têm formação para tal e, quando crescem, eles terão a vida deles. Na verdade, é extremamente egoísta e até cruel você querer ter filhos para ter cuidadores quando ficar velho. Alguns de vocês podem me dizer: "Ah, mas Felipe, eu conheço um idoso que a filha que morava com ele cuidou dele até a velhice e foi um anjo na vida dele." Olha, esses casos existem sim, mas repara nos detalhes desse pensamento. Se há uma filha adulta que mora com os pais, talvez seja porque ela própria não casou e não teve filhos.
Portanto, tem algo errado aí. E no final das contas, essa própria filha ficará sozinha. Claro que as situações de vida são muito plurais e algumas pessoas podem morar em casas grandes a ponto de não ter que sair da casa dos pais e poder cuidar deles. Porém, isso não é o comum para muita gente, ainda mais nos dias de hoje. E nessa discussão, mesmo quando a pessoa tem família numerosa como irmãos, primos e tios, conforme envelhecemos, as pessoas vão morrendo naturalmente. Mesmo que tenhamos 3 irmãos, por exemplo, se nós não formos na frente, quando todos os outros morrerem, em algum momento é nós que vamos ficar sozinhos. Mas vocês sabem o que isso significa? Significa que a velhice é difícil para todo mundo, sejamos homo ou heterossexuais. Nada é muito garantido, sabe? Porque a vida é dinâmica demais. Porém, há alguns contrapontos aí que são necessários a serem feitos. Mas antes, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Embora filhos e casamento não sejam garantia de nada, isso não significa que eles não tenham algum peso na questão. Filhos podem não ser enfermeiros, mas em caso de doenças, eles podem sim ficar no hospital, ajudar a fazer mercado ou a gerenciar cuidadores necessários. Por mais que filhos não sejam garantia de muita coisa, é sempre bom ter alguém para contar para passar o Natal, a Páscoa e os aniversários juntos. Eles ajudam sim em muitos aspectos, e isso é inegável. E no caso das pessoas que não têm filhos, às vezes tem um sobrinho que ajuda. Porém, e no caso de quando nossos irmãos também não têm filhos? Consegue entender como tudo é muito variado e plural? Seja como for, nessa discussão, me dói o coração de ver como a sociedade nunca se preocupou com seus idosos LGBTs. Pelo contrário, uma velhice solitária é quase sempre uma satisfação mefistofélica que as pessoas sempre tiveram pelo suposto pecado dessa gente. Com tanta criança precisando de adoção, a sociedade sempre colocou inúmeros obstáculos para a formação de famílias homoafetivas, o que demonstra a crueldade e a malignidade do coração de alguns. E aqui vale uma curiosidade. No Brasil, nunca foi proibido homossexuais adotarem individualmente. Há até um famoso escritor, Valmir Ayala, que era homossexual e adotou uma criança nos anos 70. A solidão dos idosos homossexuais pode ser tamanha que muitos se colocam em situações de relações abusivas com pessoas mais novas que só querem o dinheiro deles. E eles sabem disso, mas ao mesmo tempo seguem em frente para mitigar a dor de estarem sozinhos conforme o tempo da vida passa. É uma situação que pode ser dramática. Porém, é preciso pontuar que, novamente, isso não é atinente aos homossexuais. Héteros também estão sujeitos a isso. Quem não conhece aquele homem de 70 anos que se casou com uma novinha golpista? E eu ainda digo que a solidão da mulher hétero talvez seja potencialmente ainda pior. Eu já vi, por exemplo, muitos casos de mulheres que deram suas vidas à família. Na velhice, quando o marido não morreu, o cara deu um pé na bunda dela para se casar com uma mais nova. Os filhos saíram de casa e, como elas não tinham amigas porque não tinham vida social, pois viviam para a família, de repente elas se viram completamente sozinhas. Por outro lado, já encontrei inúmeros idosos heterossexuais que não se casaram e não tiveram filhos, e criaram uma rede social de ajuda mútua, e tiveram uma velhice até confortável. Por fim, nessa discussão sobre velhice LGBT, os homossexuais são vítimas da homofobia da sociedade, do acaso das situações de vida, mas também vale ressaltar a responsabilidade individual em certas situações. Isso porque muitos gays e lésbicas nunca quiseram se casar. Quando tiveram oportunidade, declinaram. Nunca ninguém prestou ou era bom o suficiente para eles, preferindo estar solteiros. Também nunca quiseram ter a responsabilidade e o compromisso de terem filhos. Diziam que queriam gastar o dinheiro deles com eles próprios. E no final, por escolha própria, terminaram sozinhos. Bem, naturalmente, eu não sou dono da vida das pessoas para saber qual caminho cada um deve tomar. E cada um é livre para viver da forma como acredita ser melhor.
Porém, cada decisão tomada tem consequências de longo prazo e devemos encará-las de frente. Eu falo isso porque já encontrei muita gente que reclama de envelhecer sozinho, mas também nunca quiseram tomar a atitude de ter que aguentar casamento e filhos. É porque essas coisas dão trabalho mesmo e muita gente não quer. E tudo bem não querer, mas também devemos encarar as consequências dos nossos atos de frente. Fato é que a velhice é difícil para todo mundo, pois ela envolve muitas situações que não estão em absoluto sob nosso controle. Filhos e companheiros podem ser parceiros e nos ajudar muito, mas eles também podem morrer, sumir, podemos não nos dar bem com eles, entre várias outras situações. Em função disso, é necessário encarar o ocaso da vida com certa sabedoria, serenidade e coragem e nos prepararmos para este momento com planejamento, pois ele não é fácil nem para homo e nem para heterossexuais. Mas e vocês, o que pensam sobre essa questão? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!